Oiê, meu nome é Verane, eu sou uma das novas embaixadoras da marca Linhas Corrente. Hoje eu vou ensinar para vocês os pontos que eu mais uso na pintura de agulha, que é uma técnica de bordado, que deixa o bordado... Você pode usar tanto para trabalhos realistas quanto para trabalhos não realistas. E é esse risco que a gente vai trabalhar os pontos que eu mais uso. Para bordar o nosso risco, a gente vai usar o bastidor, que ele serve para esticar o tecido e fazer com que o bordado fique mais plano, sem enrugar o tecido, né? Esse meu é de silicone, ele é bem pequeno, mas você pode usar o material que você preferir. O meu não é ajustável, tem alguns que tem regulação aqui, regulador, né? E esse meu não tem, mas eu gosto muito dele. A gente vai usar a tesoura, essa daqui ela é daquelas bem simples. As agulhas que eu uso para pintura de agulha, elas são essas agulhas de costura, que tem a ponta bem fininha. Essa daqui é a número 10 de costura. E o mais importante são as nossas cores que vão dar vida aos nossos trabalhos. Nas cores, eu tô usando essas linhas da Anchor Moulinet. E eu tô usando essa família de cores aqui, do 310 ao 306. E é um degradê bem bonito de cores, assim, com cores com pouca diferença, sabe? Então fica um degradê bem suave quando a gente faz o ponto da pintura de agulha. Então eu vou esticar o tecido agora no bastidor e a gente vai começar a trabalhar os pontos. Para começar eu vou usar a linha 310. Ela vem assim, né, nesse formato de meada. E quando eu compro eu desenrolo e enrolo nas plaquinhas, porque fica mais fácil de eu guardar na minha caixa e achar as cores. Então eu vou utilizar essa 310 para a gente fazer o nosso primeiro exercício. Esses dois pontos são os que eu mais utilizo para contorno nos trabalhos. Então tem áreas que elas precisam ser bem definidas, e aí eu uso esses pontos para contornar essas áreas, principalmente o ponto partido. Isso vai da preferência de cada um, eu vou ensinar os dois, e você vai ver, né, a sua preferência dentro dos seus trabalhos, mas eu tendo a preferir o ponto partido. Então vamos começar por ele. Eu coloquei aqui escrito A, B, C pra gente visualizar onde que a agulha está entrando e saindo. Mas esse ABC pode ser interpretado como cada furinho assim da trama do tecido, tá? No ponto partido, a gente vai entrar no ponto B, ir à frente no ponto A, entrar no ponto C, e quando a gente for entrar de novo, a gente vai entrar furando a linha, partindo a linha. E por isso que ele se chama ponto partido. Aqui nesse risco eu deixei bem espaçado para a gente poder ver onde está entrando e saindo, mas geralmente a gente não faz tão grande assim, porque fica justamente essa diferença de volume. Então, se a gente for continuar, a gente vai só repetir esse movimento de entrar um pouco à frente e partir o fio, entrar um pouco à frente, partir o fio. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho.
Então, esse é o ponto partido. Agora, a gente vai para o ponto atrás. A gente vai começar da mesma maneira, entrando pelo ponto B, saindo pelo ponto A, entrando no ponto C, e quando a gente for sair novamente, a gente sai no mesmo ponto B. Então, a gente não vai partir a linha, a gente vai entrar no mesmo furinho que a gente fez para entrar aqui no tecido. E esse é o ponto atrás. A gente também não utiliza ele tão espaçado assim, pelo menos nos trabalhos de pintura de agulha. Então, aqui para continuar é só entrar à frente e ir atrás. No mesmo furinho aqui do que a gente já saiu. Então, a gente entra mais à frente e volta atrás. Acho que esse daqui eu não entrei no mesmo. Entrei, é porque ficou um pouco puxado demais. Então, vou um pouco à frente e volto no mesmo buraquinho de antes. Um pouco à frente e no mesmo buraquinho de antes. E esse é o ponto atrás. Então, para preenchimento, a gente utiliza esse ponto longo, ponto curto, que na pintura de agulha, eu particularmente chamo de ponto partido invertido. E eu vou explicar por quê. No ponto longo, ponto curto, a gente entraria aqui, a gente entra, né, no ponto A e sai lá no ponto C para ser um ponto longo, né? E em seguida a gente faz um ponto curto, que seria entrar aqui no ponto A e sair no ponto B. Para vocês visualizarem melhor, sair aqui, entrar aqui no ponto A, sair no ponto B, um ponto curto, porque ele é mais curto que o ponto longo. E a gente ia seguir daqui até aqui assim, né, preenchendo esse quadrado. Na pintura de agulha, a gente vai seguir aqui, né, para preencher. E quando a gente for preencher, a gente vai ter que entrar partindo a linha. Então, seria um ponto partido também, só que a gente não tá partindo ao sair, a gente tá partindo ao entrar, sabe? Então, eu vou continuar fazendo para vocês entenderem. E aqui é importante a gente não fazer tão certinho, tipo, entrar aqui no C de novo, entrar aqui no B9, quase C. E também não fazer os curtos sempre no mesmo tamanho, ele só precisa ser menor que o longo. Aí a gente faz um longão de novo, faz mais curtinho. Aqui eu tô deixando até um pouco de espaço, que não é pra ficar, né? Então a gente vai voltando e preenchendo bem essa figura. Porque aqui eu tô fazendo pontos muito grandes com uma linha muito fina.
Então fica difícil da gente não deixar esses espaços. Isso é uma coisa que na realidade a gente vai fazer nos trabalhos, a gente não vai fazer tão longo assim, né? Então vai ficar mais fácil de preencher. Então essa primeira camada a gente vai fazer assim. E esse é o ponto longo, ponto curto. Diminuindo aqui os pontos para ajudar nessa questão de preenchimento, tá? E aqui para a gente continuar preenchendo, aqui seria a segunda camada, né? A gente vai entrar partindo a linha. Então aqui, ó, eu vou entrar no meio do fio, partindo o fio. Por isso que seria um ponto partido invertido para mim. Mas invertido porque eu não tô partindo o ponto quando eu saio do tecido. Eu tô partindo o ponto quando eu entro no tecido. Instagram deles e acompanhar